Oi pessoal, meu nome é Eduardo, PET Engenharia Química da UEM. Na aula de hoje nós vamos falar sobre balanço de massa envolvendo processos com múltiplas unidades. Mas antes é importante relembrar um pouco o que foi visto nas aulas anteriores. Vocês viram sobre a análise dos graus de liberdade e sua equação, e o que essa equação nos informa. E o mais importante, que quando o número de graus de liberdade for zero, quer dizer que teremos solução. Vocês viram também sobre a resolução de problemas e as ferramentas que vocês podem utilizar para facilitar na hora de fazer os balanços, como por exemplo o fluxograma e a base de cálculo. Mas uma coisa importante é que todos os exercícios que foram feitos até agora envolviam processos com unidade simples, ou seja, vocês tinham um fluxograma com uma unidade só. E nessa unidade tinha uma ou mais correntes de entrada e uma ou mais correntes de saída. E essa unidade teria sua equação, que é a entrada é igual a acúmulo mais a saída. Como na maioria dos exercícios trabalhamos com estado estacionário, o acúmulo vai ser zero. E a nossa equação vai ser entrada é igual a saída. Falando agora dos processos com múltiplas unidades, é importante se atentar a um termo chamado sistema. Sistema na engenharia química, principalmente quando estamos falando de balanço, é qualquer parte de um processo que pode estar dentro de uma fronteira. Quando estávamos tratando com processo com unidade simples, não foi preciso se atentar ao termo sistema, porque estávamos trabalhando com uma unidade só, como o próprio nome já diz. E isso, por si só, já constitui o sistema. Mas, para entender como funcionam os processos com múltiplas unidades, entender melhor o que significa o sistema na prática, vamos supor o seguinte fluxograma. Nesse fluxograma, nós vamos ter uma unidade, a princípio, e nessa unidade vai ter uma corrente entrando, que eu vou chamar de 1, onde entra os compostos A e B. Nessa unidade vai entrar também uma corrente que eu vou chamar de 2, com o composto C, e também vai ter uma corrente de saída, que eu vou chamar de 3, com os compostos A, B e C. Só que, ao invés do processo do fluxograma acabar agora, essa corrente que eu chamei de 3, que é saída da unidade, que eu vou chamar de I, ela vai ser uma corrente de entrada para uma outra unidade, que eu vou chamar de 2I. Essa unidade vai ter também uma corrente saindo, que eu vou chamar de 4, com os compostos B e C, e uma corrente que eu vou chamar de 5, que sai somente o composto A. Então, é importante reparar que quando estamos trabalhando com um processo com múltiplas unidades, uma corrente que pode ser saída de uma unidade pode ser entrada para outra unidade, como nesse caso. Agora, nós podemos observar que, pela definição, nós teremos diferentes sistemas nesse fluxograma, como, por exemplo, o sistema em preto, que engloba todo o processo, ou seja, as unidades 1i e 2i. Nesse sistema, a gente vai ter como corrente de entrada a corrente 1 e a corrente 2, e como corrente de saída a corrente 5 e a corrente 4. A gente pode ter também um sistema com as fronteiras em vermelho, que engloba somente a unidade de I. Nesse sistema, a corrente de entrada é a corrente 1 e 2, e a corrente de saída é somente a corrente 3. E por fim, a gente pode ter também um sistema com as fronteiras em verde, que engloba somente a unidade 2i, onde a corrente 3 é de entrada e a corrente 5 e 4 de saída. Os sistemas com as fronteiras em vermelho e verde podem ser chamados também de subsistema por estar dentro do sistema maior, ou seja, o sistema que engloba todo o processo, como é o caso desse sistema com as fronteiras em preto. Então, agora, fazendo o balanço global para a unidade de I, e supondo que os compostos A, B e C estão em mol, a gente vai ter que a vazão molar de 1 mais a vazão molar de 2 vai ser igual à vazão molar de 3. E já para a unidade 2, a gente vai ter que a vazão molar de 3 será igual à vazão molar de 4 mais a vazão molar de 5. A gente pode também escrever uma equação para um composto em específico, levando em conta algum sistema.
Nesse caso, eu vou pegar o composto A, considerando o sistema com as fronteiras em verde, que engloba a unidade 2i. Então, a gente vai ter aqui a fração molar de A em 3 vezes a vazão molar de 3 vai ser igual à fração molar de A em 5 vezes a vazão molar de 5. Observem que agora a gente não levou em conta a corrente 4, porque todo o composto A sai na corrente 5. Resumindo, então, sistema pode ser um processo completo ou uma combinação de uma ou mais unidades. E também ele pode ser um ponto no qual duas ou mais correntes se encontram, que a gente vai observar no exemplo conceitual. Dessa forma, para processos de unidades múltiplas, você deve isolar e escrever os balanços para vários subsistemas e sistemas do processo, de modo a obter equações suficientes para resolver todas as incógnitas. Fazendo também a análise dos graus de liberdade, quando necessário, levando sempre em conta apenas as correntes que cortam as fronteiras do sistema considerado. Então agora, para entender melhor e botar na prática tudo isso que a gente aprendeu, vamos ir para um exemplo conceitual. Na figura a seguir aparece um fluxograma rotulado de um processo contínuo no estado estacionário, contendo várias unidades. Cada corrente contém dois componentes, A e B, em diferentes proporções. Três correntes cujas vazões e composições não são conhecidas são rotuladas 1, 2 e 3. Calcule as vazões e composições desconhecidas das correntes 1, 2 e 3. Então, nesse caso, o exercício já nos forneceu o fluxograma. Então, é um trabalho a menos a se fazer. Como o fluxograma já está feito, a primeira coisa que a gente deve fazer é dividir o sistema e os diferentes subsistemas para que assim a gente consiga escrever as diferentes equações de balanço de massa. Então, a gente vai ter o sistema em preto, que vai envolver todo o processo. A gente vai ter também o subsistema pelas fronteiras em vermelho. A gente vai ter um outro subsistema também nas fronteiras em azul. E, por fim, um último subsistema com as fronteiras em verde. Então, o que a gente precisa fazer agora é analisar separadamente cada subsistema e assim desenvolver as suas equações de balanço de massa. Então, para as fronteiras em vermelho, a gente vai ter essa corrente de valor de 100 kg por hora entrando, uma corrente de valor de 40 kg por hora saindo, junto com uma corrente chamada 1 com valores e composições desconhecidas. Antes, é importante observar que, como nesse caso nós temos dois compostos, A e B, as suas frações mássicas somadas sempre vai ser igual a 1. Ou seja, a fração mássica de A mais a fração mássica de B sempre vai ser igual a 1. Ou seja, a fração mássica de B em 1 vai ser igual a 1 menos a fração mássica de A em 1. Então, agora, a gente vai fazer as diferentes equações de balanço de massa para a composição em A e para a composição em B. Então, primeiro, para o composto A, nós vamos ter que 0,50, que é a fração mássica de A, vezes 100, que é a vazão mássica dessa corrente, vai ser igual a 40, que é o valor dessa corrente de saída, vezes 0,9, que é o valor da fração mássica de A dessa corrente, mais a vazão mássica de 1 vezes a fração mássica de A em 1. Como 0,50 vezes 100 é 50 e 40 vezes 0,9 é 36, a gente vai ter que 14 é igual a vazão mássica de 1 vezes a fração mássica de A em 1. Agora, para o composto B, nós temos que 0,50, que é a fração mássica de B também, vezes 100, que é o valor da corrente, vai ser igual a 40, que é a corrente de saída, vezes 0,1, que é a fração mássica de B, mais essa outra corrente de saída, que é vazão mássica de 1, vezes a fração mássica de B em 1. Como 0,50 vezes 100 é 50 e 40 vezes 0,1 é 4,
temos que 46 é igual a vazão mássica de 1 vezes a fração mássica de B em 1. Substituindo fração mássica de B em 1 igual a 1 menos fração mássica de A por 1 nessa equação aqui, nós teremos duas equações envolvendo duas incógnitas. Então, fazendo a análise do grau de liberdade, nós vamos ter que o número de graus de liberdade vai ser igual a 2 menos 2, que vai ser igual a 0, ou seja, o problema tem solução. Então, voltando para o balanço, a gente tem essas duas equações, essas duas incógnitas. Fazendo a distributiva dessa equação, a gente chega aqui, 46 é igual a vazão mássica de 1 menos a vazão mássica de 1 vezes a fração mássica de A em 1. Como a gente sabe que a vazão mássica de 1 vezes a fração mássica de A em 1 é igual a 14, a gente pode substituir essa equação nessa e chegar em 46 é igual a vazão mássica de 1 menos 14 e que a vazão mássica de 1 é igual a 60 kg por hora. Substituindo esse valor na primeira equação, a gente vai ter que 14 é igual a 60 vezes a fração mássica de A em 1 e que a fração mássica de A em 1 é igual a 0,233 kg de A por quilograma. Como a gente sabe que a fração mássica de B em 1 é igual a 1 menos a fração mássica de A em 1, a gente chega aqui, a fração mássica de B em 1 é igual a 1 menos 0,233 e que a fração mássica de B em 1 é igual a 0,766 kg de B por quilograma. Então, agora, para as fronteiras em azul, a gente vai ter a corrente 1 entrando, somado da corrente de valor 30, e a corrente 2 saindo. A partir de agora, não será mais necessário analisar os graus de liberdade, porque já está meio que implícito que os problemas têm solução. Porque, observe, fazendo o balanço global para essa fronteira, a gente vai ter que a vazão mássica de 1 somado com 30 é igual à vazão mássica de 2. Então, como a gente já tem a vazão mássica de 1, a gente consegue encontrar a vazão mássica de 2, que é 60 mais 30, que é igual a 90. Então, agora, a gente pode fazer o balanço de massa para o composto em A encontrado na corrente 2. Então, nós teremos que a fração mássica de A em 1 vezes a vazão mássica de 1 mais 30 vezes 0,3, os valores dessa corrente, vai ser igual a vazão mássica de 2 vezes a fração mássica de A em 2. Como a gente já tem os valores das frações mássicas de A em 1 e da vazão mássica de 1 e também da vazão mássica de 2, a gente consegue isolar a vazão mássica de A em 2 e encontrar que a vazão mássica de A em 2 é 0,255 kg de A por quilograma. Como a vazão mássica de B em 2 é igual a 1 menos a vazão mássica de A em 2, a gente consegue encontrar que a vazão mássica de B em 2 é igual a 0,745 kg de B por quilograma. Por fim, só falta analisar agora as fronteiras em verde. Para as fronteiras em verde, a gente vai ter a corrente 2 entrando e a corrente de valor 30 saindo, somado com a corrente 3. Fazendo também o balanço de massa global para essas fronteiras, a gente vai ter que a vazão mássica de 2 vai ser igual a 30 mais a vazão mássica de 3. Então, observe que, nesse caso, a gente também não vai precisar fazer a análise dos graus de liberdade, porque a gente já possui o valor da corrente mássica em 2. Então, a gente vai ter que a vazão mássica em 3 vai ser igual a 90, que é o valor da vazão mássica em 2, que a gente acabou de encontrar, menos 30, que vai ser, então, igual a 60 kg por hora. Fazendo agora o balanço de massa em relação ao composto A, a gente tem que a vazão mássica de A em 2 vezes a fração mássica de 2 é igual a 30 vezes 0,6
mais a vazão mássica de 3 vezes a fração mássica de A em 3. Como a gente já tem os valores dessas composições e o valor da vazão mássica em 3 que a gente acabou de encontrar, a gente consegue isolar a fração mássica de A em 3 e obter que a fração mássica de A em 3 é igual a 0,083 kg de A por quilograma. Novamente, como a gente sabe que a fração mássica de B em 3 é igual a 1 menos a fração mássica de A em 3, a gente tem que a fração mássica de B em 3 é igual a 0,917 kg de B por quilograma. E com isso a gente encontrou os últimos dados que faltavam. Observe que nesse caso não foi preciso analisar o sistema em si, ou seja, aqueles que estavam nas fronteiras em preto, porque só analisar cada subsistema já foi suficiente para obter todas as respostas. Vale lembrar que nesse caso também não foi preciso converter as unidades, pois elas todas já estavam por quilograma. Então, agora a gente pode verificar se todos os valores foram encontrados. Como o exercício pedir as vazões e as composições desconhecidas das correntes 1, 2 e 3, a gente observa que a gente encontrou todas as composições para cada corrente. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Então é isso, até a próxima aula. Tchau!